Essa noite nós vamos dar continuidade à mensagem da manhã, a prisão da religiosidade. Estamos falando de Betesda, o tanque de Betesda, e as prisões que esse tanque acaba anunciando para a gente. A prisão do sofrimento, que foi falado domingo passado pela manhã, a prisão da ingratidão, que também foi falado domingo agora à noite, e agora, hoje de manhã e hoje à noite, estamos falando da prisão da religiosidade. E é impressionante perceber quando o texto deixa isso tão evidente, quando você lê a história que Jesus chega nesse lugar onde tem uma multidão de pessoas enfermas, com a expectativa ilusória de que vai descer um anjo e vai mexer as águas, as pessoas serão curadas. Uma multidão está ali à procura de uma cura miraculosa. Então Jesus vê um homem que está há 38 anos naquela condição, ele pergunta a esse homem, você quer ser curado? E esse homem fala, olha, eu não tenho ninguém para me levar, quando eu vou, alguém vai na minha frente. Então, Jesus cura esse homem. E esse homem se apresenta como esse homem que está aprisionado na ingratidão, porque ele não sabe quem o curou, não tem nenhuma expressão de louvor diante do que Jesus fez por ele. E depois, quando Jesus o confronta no templo, ele vai lá falar para os judeus que foi Jesus que mandou ele carregar lá o leito, e por isso os judeus perseguem Jesus e querem matar Jesus. E hoje pela manhã nós percebemos o terceiro grupo que esse texto traz, que são aqueles que estão aprisionados à sua própria religião. Eles escutam falar que houve um milagre, mas eles ignoram o milagre, porque eles estão preocupados demais em fazer cumprir aquilo que eles acham que tem que ser feito. Eles têm uma necessidade de controle, eles estão em um lugar onde as pessoas estão carentes de cuidado, de compaixão, de ajuda, mas eles não estão ali para ajudar, eles estão ali só para dizer o que tem que ser feito, como é que tem que ser feito. Eles veem um homem no meio de uma multidão de pessoas doentes, coxos, paralíticos, cegos, enfermos, e quando eles veem alguém carregando um leito, eles não pensam, esse homem deve estar levando esse leito para carregar alguém, para ajudar alguém. Eles não pensam, como é que eu posso estar aqui para ajudar essa pessoa? Eles pensam o seguinte, hoje é sábado, você não pode carregar. É só isso que passa na cabeça deles. Então eles têm uma necessidade de controlar a situação, controlar a forma de pensar, a forma de agir. E a gente percebe que hoje isso é uma realidade para muitas igrejas querem dizer como nós nos vestimos, como nós pensamos, em quem nós votamos. Muitas vezes dizem o que podemos ou não podemos fazer, que cor de batom podemos ou não podemos usar, qual é o estilo de roupa que homens e mulheres de Deus podem usar e qual é o estilo de roupa que homens e mulheres de Deus não podem. Você percebe uma similaridade aqui? Estão focados demais naquilo que eles acham, como eles acham que deve ser feito, e focados de menos no que Deus de fato quer que seja feito. E a última grande característica daqueles que estão aprisionados na religiosidade é o deletar, o matar aquele que pensa diferente, aquele que lê diferente, entende diferente, aquele que fala diferente. E também, nos dias de hoje, isso é muito claro, muito pulsante nos nossos dias. Quem não perdeu um amigo porque é de esquerda ou é de direita? Quem nunca desejou parar de seguir alguém só porque ele posta uma coisa diferente do que você pensa, de como você acredita? Quem não evita alguns ambientes que fulano vai estar porque fulano fala, pensa e age diferente de você? E eu não sei se você percebeu, mas isso é muito próximo do que os judeus queriam fazer com Jesus. Silenciá-lo, calá-lo, parar de ter esse incômodo da existência e da presença desse personagem Jesus. E então, nós percebemos que essas são as grandes características de pessoas que estão aprisionadas à religiosidade. E agora, pela noite, nós vamos observar como Jesus reage a essas pessoas que estão extremamente aprisionadas nessa realidade, e como Jesus se apresenta para quebrar isso e para desmontar o que a religiosidade acaba criando nos nossos corações, que é essa repulsa pelo quem Jesus realmente é. Vamos então ler a palavra de Deus no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 19 ao versículo 47. Versículo 19 até o versículo 47.
Diz assim a palavra de Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Pai também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho, humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não crês naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitam glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Versículo 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra, Deus, possa atravessar os nossos corações e nos mostrar, Senhor, como sair dessas prisões. Como sair, Deus, dessas ideias que nos aprisionam. Como sair, Deus, dessas cordas invisíveis que muitas vezes têm nos arrastado e guiado. Como, ó Deus, entender que absolutamente nada deveria ter poder de nos paralisar e nos prender. Ajuda-nos, ó Deus, a desamarrar essas cordas, a quebrar essas cadeias e enxergar a liberdade e o poder que existe no teu santo evangelho. Fala com a gente essa noite, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.
Hoje pela manhã lembramos, então, que esse capítulo 5 de João, ele está tratando não só uma ideia de um homem paralítico, um homem enfermo que foi curado. É bem mais profundo que isso. Jesus está, na verdade, usando desse episódio para declarar quem ele é. E é importante entender isso porque todo o livro de João, todo o evangelho de João, ele é desenvolvido em cima desses termos. Jesus, os 7 milagres que são narrados em João, são milagres estrategicamente escolhidos por João para declarar quem Jesus é. Então, Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus, ele cura o filho do centurião. Jesus agora cura um homem que está há 38 anos enfermo. E cada vez mais você vai ver Jesus agindo e os milagres se tornando mais enfáticos, mais poderosos, até chegar no seu ápice em João 11, quando um homem morto há 4 dias, ele vai ser ressuscitado por Jesus. Tudo isso para apresentar aos judeus e a quem mais for ter acesso a essa palavra, que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio que Deus tem. Ele pode ressuscitar os mortos, ele pode julgar, ele pode literalmente mandar nas tempestades, ele pode multiplicar o vinho, ele pode multiplicar o pão. Ele tem todo o domínio, toda a autoridade que o Pai tem. E esse vai ser, então, a primeira forma de quebrar essas correntes da religiosidade. Ele vai olhar para os judeus que não estão preocupados com a glória de Deus, porque se eles estivessem preocupados com a glória de Deus, eles fariam questão de dar ênfase, não à desobediência, mas ênfase ao milagre que foi feito, sim ou não? Eles teriam falado, glória a Deus, um homem foi curado. Mas evita andar carregando esse negócio, que hoje é sábado, hoje não pode. Mas vamos falar sobre o que Deus fez aqui, essa manhã. Não, eles preferiram ignorar isso. Quando o homem fala, o homem que me curou é quem me mandou carregar, eles vão perguntar, mas você era doente? Não, eles vão perguntar, quem é que mandou você carregar? Só para a gente saber. Só para a gente entender o cenário. Eles não estão preocupados com a vontade de Deus se cumprir. Eles estão preocupados que as suas próprias vontades se cumpram. E quando eles vão questionar Jesus sobre isso, ele vai dizer, veja bem, o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. E ele vai dizer mais, esse Deus que eu estou chamando de Pai, ele que me diz o que fazer. Eu vejo a sua forma, eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz, e eu só faço o que ele mesmo está fazendo. E então Jesus começa a se apresentar a esses grandes religiosos, e eu ouso dizer que essa é a primeira estratégia de Jesus, para que nós e para que eles abandonem a prisão da religiosidade. Como é que eu faço então para sair, para quebrar essas correntes? Conheça. Conheça Jesus. Conheça quem Ele é. Conheça o que Ele faz. Se relacione. Ouça a sua voz. Veja como Ele age, como é que Ele trata, como é que Ele responde. Porque a ausência desse conhecimento faz com que nós, muitas vezes, tomemos decisões pautadas naquilo que eu acho, no que eu penso, no que eu desejo, naquilo que eu entendo. Então ele vai começar a se apresentar, e o que ele vai falar? Eu sou Deus como Deus Pai. Porque você precisa concordar comigo que eu só consigo fazer semelhantemente ao que alguém faz se eu for igual a ele. O Felipe, ele é o meu filho, mas se eu começar a pegar uma coisa que está muito alto, ele consegue fazer? Não, mas olha o que Jesus está dizendo. Olha o que ele vai dizer no versículo 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, absolutamente tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Isso para um judeu, eu imagino, os religiosos querendo rasgar suas vestes e matar Jesus.
Porque Jesus não só estava afirmando, eu sou filho de Deus, ou seja, eu tenho a mesma essência que Deus, mas ele está falando, eu sou filho de Deus, eu tenho a mesma essência de Deus, e eu faço exatamente o que Deus faz. Ele está se apresentando. Ele está dizendo, eu sou como Deus. Ele está dizendo mais do que isso, eu posso fazer as mesmas coisas que Deus faz. Ele está dizendo mais que isso, eu tenho todo o poder e toda a soberania, porque o Pai me deu a autoridade para julgar. Ele mesmo já não julga ninguém. Ele deu toda essa autoridade ao Filho. Por quê? Porque ele é o Filho do homem. E ele continua, eu tenho o poder de julgar. Vocês estão aqui me julgando. Vocês estão dizendo aqui que eu não poderia fazer isso no sábado. Vocês estão dizendo aqui que eu tenho que morrer. Mas, na verdade, quem vai julgar quem sou eu? Eu que vou julgar todas as coisas. Eu que tenho o poder e o domínio para decidir o fim de todas as coisas. E por que isso é tão importante? Porque o conhecimento de Jesus é o que verdadeiramente nos liberta. O que te liberta de qualquer prisão, não só a prisão da religiosidade, mas o que me liberta e te liberta da religiosidade, do sofrimento, da ingratidão, do pecado, o que verdadeiramente tem poder para nos libertar, nós vamos descobrir isso lá em João 8,32. Conhecereis a verdade. E a verdade, não a igreja, não o templo, não a religião, mas a verdade vos libertará. Por que isso é tão importante, conhecê-lo? Por que isso é tão importante, entender quem ele é, o que ele faz, o que ele pode fazer, como ele lida com tudo? Porque a grande questão que João está apresentando no seu evangelho é que essa verdade, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Filho de Deus, que é a imagem de Deus, que estava no início, na criação, que era Deus e que estava com Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez, ele veio. Versículo 10 do capítulo 1 de João. E o verbo... Nossa vida, sumiu da minha cabeça, olha que coisa linda isso. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 3, nós vamos ter essa narrativa. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A grande questão aqui não é apenas a revelação ou a exposição de quem Jesus é. A grande questão aqui é que nós precisamos tomar muito cuidado, é rejeitar quem essa pessoa é, quem esse Deus é, quem Jesus é. O que Jesus está apresentando a eles é, olha, eu sou igual a Deus, eu sou como Deus, eu tenho a autoridade de Deus, eu tenho o poder de Deus. E ele não vai falar isso e falar, então, aceitem que dói menos. Não, ele vai dizer, olha, eu tenho ainda 4 testemunhos sobre isso. Eu tenho o meu testemunho, que vocês podem dizer que não é válido. Mas eu tenho o testemunho de João Batista, porque vocês enviaram homens até João Batista para perguntar. E ele deu testemunho da verdade. Mas vocês não quiseram aceitar. Eu tenho o testemunho do meu Pai, que me enviou, mas vocês também não querem aceitar. Eu tenho os testemunhos das obras, mas vocês não querem aceitar. Vocês estão vendo homens sendo curados, leprosos sendo limpos, pessoas sendo ressuscitadas, endemoniados sendo libertos, mas vocês se recusam a aceitar essa verdade. Mas também as Escrituras falam a meu respeito. E mesmo assim, vocês se recusam a crer, a aceitar quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Então, pastor, se por um acaso eu me identifiquei com os temas do culto da manhã, se os sintomas que o Senhor falou foram sintomas que pairam no meu coração sobre a religiosidade,
que eu preciso fazer? Conheça Jesus. Saiba quem de fato Ele é. Saiba como de fato Ele age com um pecador, com uma pecadora. Observe como Ele tem agido com você diante dos seus pecados. Observe como Ele tem agido misericordioso com as suas falhas e limitações. Desenvolva um relacionamento onde você verdadeiramente possa dizer, eu o conheço. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus, no Evangelho de João, fala sobre a eternidade, sobre a vida eterna ou vida plena, ele resume ela ao conhecimento dele em João 17:3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Não é interessante que o alvo de todo cristão, que o objetivo final de todo o ser humano que caminha nas Escrituras, busca a verdade, é estar na eternidade, um dia com Deus, se resuma a algo que eu e você podemos desfrutar hoje e não amanhã? Não é interessante observar que a vida eterna não é apresentada pelo evangelista João como algo que você vai alcançar com o dia que você morrer. Não é algo que está lá distante, mas é algo que você pode desfrutar aqui, agora, hoje. Em andar, conhecer, entender quem Ele é. Agora, de fato, isso é um problema para quem está aprisionado na religiosidade, porque entra em confronto com as principais estruturas da religião. Enquanto a religiosidade diz para a gente que nós é que mandamos, como eu falei hoje pela manhã, que nós controlamos a narrativa, que nós controlamos o que o outro pode fazer, que nós julgamos os que são de Deus e os que não são de Deus, que nós falamos quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Jesus está batendo o peito dizendo assim, enquanto vocês estão aí, dizendo quem é crente, quem não é, eu estou dizendo que quem decide isso sou eu. Enquanto vocês estão dizendo quem manda, quem desmanda são vocês, eu estou dizendo que quem manda e quem desmanda, na verdade, sou eu. Enquanto vocês estão dizendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno, ele está dizendo quem decide isso sou eu, porque quem julga sou eu, quem dá e tira a vida sou eu, quem pode chamar à existência o que não existe sou eu. Se você não entender, você não conhecer quem Jesus é, você puxa para você os atributos de Deus. O nome disso é religiosidade. Quando o indivíduo se coloca no lugar de Deus e passa a dizer para os seus iguais quem eles são, como eles são, o que eles fazem, o que eles não fazem, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Por isso, conhecê-lo é o grande assunto do Evangelho. Nós não estamos aqui preocupados de provar para as pessoas que elas estão erradas. Você sabia disso? Que Jesus nunca te convidou a provar a alguém que ela está na religião errada, que ela está no estilo de vida errado, que a pessoa que não faz o que você faz no domingo vai para um lugar diferente do que você vai. A Bíblia nunca te convidou a fazer isso. O que a Bíblia te convidou a fazer? Testemunhar. Ide pelo mundo. Façam discípulos. Anunciando as minhas palavras. Anunciando aquilo que eu disse a vocês. Aquilo que eu ensinei a vocês. Ide pelo mundo e repliquem aquilo que eu estou fazendo aqui com vocês na vida de cada uma dessas pessoas. Ou seja, nosso papel é, uma vez conhecendo esse Jesus, uma vez entendendo que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade, que Ele tem toda a capacidade de gerir com todas as coisas, eu o conheço,
eu desfruto de um relacionamento com Ele, e eu passo a transmitir isso às pessoas. É um grande convite. É um grande convite. Olha o que Ele vai dizer aos seus próprios discípulos: quem quiser vir após mim. Se quiser. Se quiser. É impressionante o nível de liberdade que Jesus apresenta na sua caminhada com os discípulos. Em João 6, depois que ele fala que ele é o pão de Deus que desceu do céu, que quem comer da sua carne e beber do seu sangue não tem acesso a esse Deus. Depois de dizer tudo isso, as pessoas estão escandalizadas e as pessoas começam a abandonar Jesus. Quem pode suportar esse discurso? Quem é que pode seguir um homem desse? Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: e vocês também querem ir? E vocês também querem ir? Ele está se revelando às pessoas, convidando as pessoas a segui-lo, se você quiser. Se você quiser ir, pode ir. Mas aqueles que o conhecem de verdade, jamais se afastarão. É o que Pedro está dizendo. E para onde iríamos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iria? Para onde eu poderia ir, se hoje eu já sei que você ressuscita os mortos, que você purifica os leprosos, que você anda sobre as águas, que você dá ordem, as tempestades se acalmam? Para onde eu iria, se você tem essa palavra? Para quem eu iria? Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece Jesus a esse ponto? Você já desfruta do conhecimento desse Jesus, a ponto de fato saber quem Ele é e que não existe outro caminho além dele? A ponto de você não conseguir sequer imaginar a sua vida sem esse Jesus? Sem esse relacionamento com Jesus? Porque, veja, nós às vezes nos apegamos tanto às pessoas que não conseguimos mais enxergar as nossas vidas sem elas, sim ou não? Eu tenho certeza que a Jéssica não consegue mais se ver, existir, sem os filhos dela. Vocês acharam que ia falar de mim, né? Eu também acho, gosto de imaginar, gosto de crer também essa questão falando do Tiago, mas eu tenho certeza que sem os filhos dela. E sem a Gil, a menina que nos ajuda. Pouco sentido haveria na vida da Jéssica. Mas, e se tirar Jesus do seu convívio? Se tirar Jesus das suas decisões, das suas escolhas, dos seus pensamentos? Porque o que Pedro está dizendo é, não poderia, não teria a quem ir, não teria o que fazer, porque o Senhor tem essas palavras. Então, a primeira algema da religiosidade, ela cai pelo próprio testemunho que Jesus está dando de si. Ele está se apresentando. Conheça e apresente-o. Conheça. Dedique o seu tempo. Irmãos, dediquem o seu tempo não nos afazeres da igreja. Porque os afazeres da igreja têm a ver com comunhão. Tem a ver com troca, com estar junto, que faz parte do Evangelho, faz parte da nossa caminhada como corpo de Cristo. Mas nós estamos falando aqui de uma prisão que, se você não entender isso com clareza, você está no corpo de Cristo, fazendo parte da igreja de Cristo, mas separado da videira desse corpo. Você vai ser algo que está isolado dele. Porque o que te faz parte disso não é trabalhar na igreja, não é servir na igreja, não é dizimar a igreja. É ser igreja. Como é que eu sou igreja? Conhecendo esse Jesus, me relacionando com esse Jesus, me rendendo a quem esse Jesus está se apresentando ser. Esse é o primeiro grande conselho que podemos sacar do texto. O segundo grande conselho é creia, porque ele vai dizer... Olha o que ele vai
observar no versículo 21. A fim de que todos honrem o Filho do... Não, desculpa, o 21 não. Versículo 38 em diante. Também não tendes sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Versículo 40. Não, pode continuar. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E é impressionante como que João insiste na nossa capacidade, no nosso desenvolvimento do crer nessa pessoa de Jesus. Ele vai citar 98 convites a crer, questionamentos por que não crer, direcionamentos sobre crer na pessoa de Jesus. É muito interessante perceber que se eu e você não cremos em quem Jesus está se apresentando ser, nós não iremos reagir como Ele nos convida a reagir. Eu não me lembro o escritor que falou que Jesus só tem 3 opções para você enxergar Jesus a partir do que ele fala de si na palavra. Você pode olhar e ver o que Jesus está falando sobre si e falar: isso aqui é um charlatão. É um cara que está enganando o povo. É uma pessoa que tem um coração cruel e mau e quer levar as pessoas a adorá-lo. Você pode olhar para Jesus como um lunático, como um louco, que acredita de fato que ele é o próprio Deus. Que Deus de fato o enviou, e que ele de fato deveria morrer na cruz, mas na verdade tudo isso é uma loucura. Mas se você não consegue encaixar Jesus nessas 2 percepções, que ele é um homem, um enganador, um mentiroso, e se você não consegue imaginar Jesus como um louco, um lunático, você precisa então encará-lo como verdadeiro Deus, como aquele que tem todo o poder de todas as coisas, porque é assim que ele o apresenta. É assim que ele se apresenta. Quando Filipe se aproxima dele em João 14, fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai olhar diretamente para Filipe e fala assim: como mostra-nos o Pai? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Se você não acredita pelas minhas palavras, acredita pelas obras que eu tenho feito. Se você não acredita, Filipe, que eu sou aquele que estava no princípio com Deus e que sou o próprio Deus, Filipe, então acredite pelas obras que eu tenho feito, porque ninguém fez obras como eu fiz. Ninguém chamou à vida um homem que estava morto há 4 dias. Ninguém tem poder e domínio sobre a natureza como eu, que sou o seu Criador. Ninguém tem poder sobre a física como eu tenho. Ninguém. Então, Filipe, creia nas minhas palavras. Se você não crê nas minhas palavras, creia por causa das obras que eu tenho feito. E por que isso é tão importante? Porque a partir do crer é que Jesus justifica as nossas vidas. Deixa eu explicar uma coisa. Os judeus, os religiosos, eles não creem na validade do sacrifício de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus, se ele é o que é, se ele é o que ele fala ser, mesmo diante do que ele fala sobre si,
o que ele fez não é suficiente. Então, eu, como indivíduo, preciso fazer algo para, de fato, merecer essa salvação, para merecer a eternidade, para alcançar a bênção de Deus sobre a minha vida. E qual é o problema disso tudo? É quando nós entendemos que Ele é Deus, mas não cremos no que Ele fez, ou no poder do que Ele fez, nós passamos mais uma vez a viver escravizados pela religiosidade. Então eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele me amou, mas eu vou viver, eu vou fazer para receber o favor de Deus. Eu vou à igreja para que, de alguma forma, eu mereça a salvação que eu tanto quero. Eu vou dizimar para que Deus olhe para mim e fale, olha, como que esse menino ele confia mesmo, né? Rapaz, ele está todo endividado, mas ele dizima mesmo assim, eu vou abençoar esse rapaz. Eu vou fazer isso. Olha como que aquele meu servo, ele é fiel. Ele vai de ônibus para a igreja, mas ele vai. Você percebe o que a gente está desenvolvendo nas nossas mentes? No que estamos acreditando? Nós, de fato, acreditamos que o Deus que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, que é plenamente amado pelo Pai e que me ama, Ele me trata e age na minha vida a partir do que eu tenho a oferecer a Ele. Ao que eu posso dar, ao sacrifício que eu posso viver. E é interessante porque todo o texto do Antigo Testamento já vai desmontando essa lógica. Olha o que Deus vai perguntar aos israelitas em Isaías. Ele falou assim, por um acaso eu bebo sangue de bode? Por um acaso eu como gordura de cordeiro? Ele vai dizer, eu já não aguento mais os seus sacrifícios. Eu já não aguento mais as suas festas. Eu já não aguento mais. Essa mistura que vocês estão fazendo do sagrado com o pecado. O que nós vemos aqui é então Jesus convidando as pessoas não só a conhecerem Ele, mas a crerem. Creia que o meu sacrifício é suficiente para a sua salvação. Você acredita que o sacrifício de Jesus é suficiente para a sua salvação? Ou você tem que fazer alguma coisa a mais? Seja sincero com você mesmo essa noite. Você acredita que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz é suficiente para te salvar? Ou você acredita que o sacrifício de Jesus é insuficiente? Que você tem que fazer alguma coisa para merecer? Pastor, isso ainda está em discussão? É claro que está em discussão. Lá em Atos 15, essa discussão volta à tona com toda a força. Por quê? Porque Paulo e Barnabé saem pregando o Evangelho. Quando eles voltam da viagem missionária, tem um grupo de pessoas dizendo, olha, só crê em Jesus, crê no sacrifício dele, crê que ele morreu por você, crê que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é suficiente, tem que fazer eles obedecerem às leis de Moisés. Que grupo que falou isso? Imagina, chuta, os fariseus que se converteram a Cristo. Aquele grupo, aprisionado pela lei, pela religião, depois do Evangelho ter sido anunciado, começam então a desenvolver estruturas que anulam, como Paulo vai dizer à igreja da Galácia, a cruz de Cristo. Anulam o que Jesus fez, para dizer, o sacrifício não é suficiente. Não adianta você crer, não. Tem que fazer também.
Qual é o problema disso? Pastor, qual é o problema das pessoas fazerem o que é certo? Ou serem obedientes? Qual é o problema disso, pastor? Não tem problema nenhum, irmãos. Até porque crer em Jesus nos leva a agir. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Crer em Jesus me leva a agir. Mas eu não posso inverter essa ordem. Eu não posso caminhar com uma ideia de que eu tenho que fazer, por exemplo, algo para que Jesus me ame, para que Jesus me abençoe, para que Jesus me proteja, para que Jesus me salve, porque não tem absolutamente nada que possamos fazer que vai agregar ao que Jesus já fez. E essa é a crise dos religiosos, eles não aceitam. Eles não aceitam que o poder e o domínio sejam tirados deles. Eles não aceitam esse negócio de que, olha, foi feito por você. Você foi salvo, você foi liberto, você foi transformado. Viva a partir disso. Não, eles querem dizer, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Para que, de alguma forma, eu ainda tenha o mérito, o controle, o poder sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu não sei você, mas a religião e a religiosidade dominaram a minha vida cristã durante muitos anos da minha caminhada. Durante muitos anos da minha caminhada, a minha cabeça ficava pensando, o que eu posso fazer para me sentir mais espiritual? O que eu posso fazer para que eu, de alguma forma, me sinta um cristão melhor, mais apto, mais merecedor? O que eu tenho que fazer para que o Espírito de Deus venha sobre mim de uma forma diferente? O que eu tenho que fazer para que eu não seja só mais um cristão, mas seja o cristão? Qual é o problema disso tudo, irmãos? O problema disso tudo é que lá no fundo desses meus questionamentos, tudo está girando em torno do religioso e não de Deus. Eu não quero ser um cristão melhor, exemplar, para que Deus receba glória. Eu quero fazer alguma coisa para que eu mereça. Enquanto os evangelhos e Atos dos Apóstolos apresentam homens e mulheres que nada fizeram para merecer. Sim ou não? O que Pedro fez para merecer aquele perdão de ter negado que conhecia Jesus? O que ele fez? O que os samaritanos fizeram em Atos 8 para merecer que Filipe passasse por lá, pregando o evangelho, fazendo curas? O que Cornélios fez para merecer que o apóstolo Pedro entrasse na sua casa e pregasse o evangelho? Irmãos, o que aquele carcereiro que prendeu Paulo e Silas em Filipos fez para merecer as palavras que Paulo vai dizer a ele: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos? Agora pensa comigo, o que eu e você fizemos de verdade para merecer os nossos adultérios, o perdão dos nossos adultérios, o perdão das nossas palavras malditas que dizemos durante todo o dia muitas vezes? O que fizemos para merecer o socorro de Deus, que tantas vezes nos foi apresentado, os livramentos de Deus? O que fizemos para merecer sequer poder chamá-lo de nosso Deus? O
que Paulo fez para merecer Jesus se apresentar a ele, brilhando mais forte que o sol ao meio-dia, jogando ele no chão e mudando toda a história de vida dele? Sabe o que nós fizemos, o que Paulo fez, o que Pedro fez, o que Cornélios fez, o que os samaritanos fizeram, o que os filipenses fizeram? Absolutamente nada. Isso te incomoda? Fica um sentimentozinho de, poxa, mas o que eu posso fazer? O que eu devo fazer então? Como eu devo agir então? É justamente por isso que crer é a segunda grande lição para sair dessa prisão da religiosidade. Crer que o sacrifício dele é suficiente, crer que ele de fato veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, crer que ele é o Filho de Deus, que é como Deus, crer em quem ele é, gera em nós não o sentimento de que eu vou fazer algo para merecer, gera em nós um sentimento de resposta ao que ele fez. Por isso que Paulo vai dizer à igreja de Corinto, na sua segunda carta de Corinto, no capítulo 4, versículo 15, que o amor de Cristo nos constrange. Que um deu a vida por nós, logo todos morreram. E ele deu a vida por nós para que nós que agora vivamos, vivamos não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e se entregou pelos nossos pecados. Percebe qual é a diferença de um religioso para alguém que conhece e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele não está mais preocupado na meritocracia. Ele não está mais preocupado em barganhar com Deus. Ele não está mais preocupado em trocar, vou fazer isso e Deus vai me abençoar, vou fazer isso e Deus vai me honrar, vou fazer isso e Deus vai restaurar, vou fazer isso e Deus vai curar, vou fazer isso e Deus vai salvar. Ele não está mais preocupado com isso. Ele está preocupado em que o indivíduo o conheça, creia nele e se renda ao que ele fez por essa pessoa. E passe a viver em resposta, reagindo ao que foi feito por ele. Ao que já foi feito. Ao que já foi entregue. Não a salvação que ele vai ganhar, a salvação que ele já recebeu. Não a libertação que ele vai receber, a libertação que ele já recebeu. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a religiosidade me aprisiona enquanto o Evangelho me liberta. A religiosidade me convida a viver de uma forma para, de alguma forma, alcançar o favor de Deus. O cristianismo, o Evangelho, me apresenta o favor de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. E aí me leva e te leva a uma reflexão muito sincera. Eu tenho sido um religioso ou eu tenho me relacionado, conhecido? A grande pergunta não é se você aceita Jesus. A gente acabou de aprender aqui, ele é o próprio Deus. Ele não precisa ser aceito por você. Prova disso é Paulo. Paulo estava aceitando a ideia de que Jesus era Deus? Sim ou não? Ele estava convencido que Jesus era Deus? Sim ou não? Ele queria reconhecer que Jesus era Deus? Sim ou não? No final ele reconheceu? Claro. Uma luz que brilha mais forte que o sol ao meio-dia, se ele não reconhecer, é louco. Se não se render, enlouquecido está.
Esse Deus que João está apresentando não é um Deus que está procurando migalhas, que está aceitando migalhas, que está aceitando o que você, na sua religiosidade, definiu para Ele que você vai ofertar. Não é esse Deus. Mas é um Deus que está se apresentando como aquele que tudo pode, como aquele que tem poder sobre a vida, a ponto de poder dar e tirar, a ponto de ter a vida em si. Ele vai dizer em João 10, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, e eu também posso tomá-la de volta. É por isso que ele pode morrer e ele pode ressuscitar. Você percebe quanto Deus não precisa de nós? Olha o que ele vai dizer: o Pai me ama. Ele não carece do nosso amor. Ele não é um pai com uma autoestima devastada, procurando um amor ilusório no filho. Não, ele é plenamente amado pelo filho, o filho é plenamente amado pelo pai. Ele é super bem resolvido. Ele não precisa de nós. Não precisa do seu louvor, não precisa da sua adoração, não precisa do seu dinheiro, não precisa das suas orações, não precisa que você o aceite. Mas ele se apresenta como o verdadeiro Deus, capaz de quebrar tudo aquilo que te aprisiona, capaz de te libertar dessas correntes do pecado, da religião, do sofrimento, da ingratidão, de tantos outros. Para isso ele te convida a conhecê-lo e crer nele. A Abraão ele vai dizer: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Jesus está dizendo: eu sou como ele porque eu vejo tudo o que ele faz. Não tem jeito. Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com Jesus você se torna. Isso é a tragédia da religião. Você anda décadas na igreja, e aí quando você vai ver como você está, quem você está se tornando, você não está se tornando como Jesus, que viu uma mulher pecadora aos seus pés chorando e ele perdoa. Você olha o pecado. Você vê um homem curado e o seu coração não explode de louvores a Deus, você vê que ele está carregando o leito. Você vem para a igreja onde as pessoas estão com o intuito aqui, não de ficarem famosos, não de ganharem dinheiro. Estão com o intuito de louvar o Deus deles, da melhor forma que eles podem. Mas às vezes a gente está tão aprisionado às nossas opiniões que a gente começa a observar o raio do negócio que ele sempre sai, o chão que não está pintado, o culto que não acaba na hora, quando o pastor Fábio prega, o tempo que eu estou perdendo, o tempo que eu estou perdendo. Se pensa assim, é porque não conhece, não entende o privilégio que temos, a honra que temos, a oportunidade que temos e o prazer que deveríamos sentir em estar nesses momentos de louvor, de adoração, de engrandecer o nome dele, dizer: tu és santo, tu és santo, tu és santo. Dizer que ele é bom o tempo todo, ele é bom. De orar, de louvar, de ouvir a sua palavra. Aqueles que o conheceram e creram no seu nome foram tão impactados por essa realidade
que abandonaram a religiosidade. Encerrando o texto, ele vai dizer: como vocês podem crer nas minhas palavras se vocês não creem nem nos seus escritos? Porque ele vai terminar falando nesse discurso dizendo isso. Ele vai dizer: essas palavras que vocês dizem acreditar, elas falaram ao meu respeito, mas vocês não acreditam nem na sua palavra e nem nas minhas palavras. Como vocês podem crer, vocês que buscam a glória uns dos outros, mas não buscam a glória do Deus verdadeiro? É o calcanhar de Aquiles da religiosidade. Nós, Deus me livre, nós não, mas o homem religioso, o que está aprisionado pela religiosidade, ele anuncia glória para Deus, buscando essa glória para si mesmo. Ele anuncia regras para atender o padrão de Deus, mas na verdade ele está preocupado em atender os seus próprios padrões. Eles pesam a vida do outro e nem com um dedo mindinho querem ajudar a carregar os fardos que eles mesmos não carregam. Eles ficam parados na porta, não entram e não deixam que as pessoas entrem, porque eles se recusam a reconhecer a autoridade de Jesus, o amor de Jesus, a salvação de Jesus, a remissão de Jesus, a libertação em Jesus. Se recusam, porque quando reconhecem isso, percebem que não tem mais autoridade, mas a autoridade é de Jesus. Não tem mais poder, porque o poder é de Jesus. Não tem mais glória, porque toda glória, toda honra, todo louvor pertencem a Jesus. Já não faz mais sentido para eles, porque tudo aquilo que os move a fazer qualquer coisa, na verdade, não é mais deles, mas pertence ao próprio Cristo. E aí já não faz mais sentido. Já não faz mais sentido ir ao culto, já não faz mais sentido ser pastor, já não faz mais sentido dizimar, porque no final eu não tenho aquilo que eu quero ter. Pecado tão antigo quanto a humanidade. O pecado de estar no lugar de Deus. Essa é a verdade sobre a religiosidade que muitas vezes nos consome. Nós não queremos servir a Deus. Nós não queremos obedecer a Deus. Nós queremos ser Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que se apresenta, nos confronta e nos convida a abandonar essa loucura de viver uma vida de teatro e nos convida a viver uma vida de relacionamento com Ele, onde eu, quando me deparo com quem Jesus é, com o que Ele fez, a única coisa que eu posso fazer é me render. É exatamente o que Isaías faz quando ele encontra com Jesus naquele tempo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam todo o templo. Havia serafins que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam. Então eu gritei: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um serafim
pegou uma brasa viva do altar, trouxe com a tenaz e tocou em meus lábios e me disse: os teus pecados estão perdoados e a tua iniquidade foi tirada de ti. Irmãos, Isaías está tendo uma visão não do Deus Pai, isso vai ser claro, vai ficar claro nos evangelhos. Ele está tendo uma visão do próprio Cristo. E o que ele vê quando ele se depara com esse Cristo é quem ele é. Não quem o outro é, quem ele é. E quando ele começa a reconhecer quem ele é, e quando ele começa a conhecer quem Deus é, quem Jesus é, quando ele se rende a essa realidade, quando ele crê nisso, vem um anjo trazendo do altar uma brasa e toca nele. O que ele fez para merecer esse perdão e tirar dessa iniquidade? Nada foi feito. Foi feito por ele. E agora ele está apto a sair e a anunciar essa verdade, a pregar essa verdade. Quantas pessoas no século 21 anunciam uma verdade da qual elas não conhecem, falam de uma liberdade que elas não desfrutam, explicam e anunciam um Jesus que eles não andam. Que nós não sejamos esses. Que nós possamos dizer como os apóstolos, como João, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, isso vos anunciamos a respeito da palavra da vida. Que nós possamos falar como Paulo: o que para mim antes era lucro, hoje eu tenho como refúgio, como esterco, comparando com a sublimidade do conhecimento de Jesus. Que nós possamos seguir o conselho de Tiago, que diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Que nós possamos seguir e reagir, não ao que nós queremos, mas aquilo que já foi feito por nós. E sermos impulsionados a apresentar um Jesus, não que ouvimos falar, mas um Jesus que conhecemos profundamente. Que essas cadeias, essas algemas da religiosidade caiam por terra. E que essa igreja seja conhecida não porque todo mundo se veste igual, pensa igual, fala igual, vota igual. Não. Que essa igreja seja reconhecida porque aqui andam homens e mulheres que conhecem Jesus, que seguem Jesus, que amam Jesus, que obedecem Jesus, que querem apresentar esse mesmo Jesus a todos que tiverem oportunidade. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua santa palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se revela, se manifesta, se apresenta de forma poderosa. Muito obrigado, Deus, que por mesmo que estejamos em um tempo onde podemos escorregar na religiosidade, mesmo que às vezes tomamos decisões que estão completamente fragilizadas pelas nossas opiniões e vontades. Obrigado porque mesmo errando, nós temos um Deus que nos trata como filhos e nos chama a atenção, nos repreende, nos convida a mudar a forma de pensar e agir. Pai, a verdadeira liberdade está no Senhor. Liberta-nos, ó Deus. Liberta-nos de tudo que nos aprisiona. Liberta-nos de tudo que nos mantém cativos.
Faz de nós filhos amados, obedientes, rendidos, que te conhece, que crê no Senhor Jesus e que reage ao que o Senhor fez por nós, entregando as nossas vidas, ações, pensamentos e palavras ao Senhor. Fala com a gente, ó Deus, porque essa sempre foi a marca de que o Senhor é o nosso Deus. É justamente pelo Senhor estar no nosso meio e falar com o seu povo. Fala com a gente. Essa é a nossa oração que fazemos. No nome santo de Jesus oramos. Amém e amém.